Olá, eu sou Fábio Martins, sócio da Confidence Governança e Gestão e associado da Fundação Dom Cabral para as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Nosso tema de hoje é governança. Poderíamos falar durante 3, 4 horas sobre governança, mas eu vou procurar resumir para que a gente entenda exatamente o que significa tudo isso. Bom, governança, de uma forma geral, é um conjunto de regras que ajuda as organizações a perpetuarem. De uma forma muito simples, até simplista seria isso. Mas eu gosto de separar um pouquinho esse tema governança para grandes organizações, que é um tema que desde a década de 80 a gente vem trabalhando, e a década de 90 isso figurou bastante no dia a dia das organizações, né? Então, regras importantes para empresas de grande porte, SAs de capital aberto, e que com o passar do tempo isso passou a se integrar com as empresas de menor porte, o chamado middle market, empresas familiares. Então eu gosto de separar um pouco o tema e falar um pouquinho mais hoje com foco em empresas familiares, ou empresa de gestão familiar, empresas médias. Como é que funciona esse tema de governança? É um tema que algumas organizações ainda não pararam para pensar a importância, né? E quanto que isso é relevante para que essa organização perpetue. Mas quando falamos em governança para empresas familiares ou empresas de médio porte, nós estamos falando pelo menos de 3 dimensões da governança, que é o que muitas empresas deixam de trabalhar. Geralmente nós falamos de governança em empresas familiares e vem logo uma discussão sobre governança corporativa, ou seja, será que eu preciso ter um conselho constituído na minha organização? Como é que esse conselho vai funcionar? Quem integra esse conselho? Mas governança é muito mais que isso, né? Considerando as 3 dimensões importantes, nós estamos falando de governança da família, né? Numa empresa familiar. Como é que essa família vai se constituir, vai se preparar para o futuro, vai se desenvolver? Qual a preocupação com as próximas gerações? Como vai se dar a sucessão, né, na família? Como a família vai planejar essa sucessão e o desenvolvimento? Nós estamos falando da governança da propriedade, que às vezes a gente chama de governança jurídica, está muito mais focado na transferência do patrimônio, né? Como é que os herdeiros vão absorver o patrimônio, as cotas, as ações daquela organização, como é que isso vai ser transferido para esses herdeiros? E a terceira dimensão, nós estamos falando da governança corporativa. Aí sim, um conjunto de regras que envolvem a empresa, envolvem a organização. Aí eu vou discutir um conselho, como é que isso vai se estruturar, eu vou discutir uma auditoria externa que vai nos ajudar a verificar os números, os balanços, um conjunto de outras regras que vão ajudar essa organização a perpetuar. A organização é parte do patrimônio da família, é parte dessas cotas, dessas ações que os herdeiros vão carregar, né? Então essas 3 dimensões são importantes na governança. Bom, se discute muito no mercado por que alguns movimentos de governança não dão certo, né? Geralmente porque essas 3 dimensões não são bem conectadas. Se eu trato uma delas com profundidade e as outras 2 dimensões não, com certeza esse modelo de governança não vai funcionar. Tem 3 princípios fundamentais, na minha visão, que o modelo de governança deve seguir. Primeiro, a estrutura de governança. Que estrutura física a gente tem para essa governança? Lá na governança da família, eu preciso de um conselho de família, eu tenho que trabalhar uma estrutura de desenvolvimento desses herdeiros. Lá na governança jurídica, eu preciso montar as holdings familiares ou as holdings de participação. São estruturas. Lá na governança corporativa, eu preciso do conselho de fato ou não? Então isso é estrutura. É a primeira dimensão que é relevante nos modelos de governança. A segunda questão importante é a capacitação das pessoas. As pessoas precisam entender que elas têm que ser desenvolvidas e preparadas para assumir suas cadeiras, seja no âmbito da sociedade ou herdando o seu patrimônio, né? Então o herdeiro tem que entender qual é o papel dele, qual é o risco, né, e quais são os benefícios de ser dono, sócio de uma organização. E lá no conselho, por exemplo, as pessoas têm que entender que papéis que elas têm que assumir, quais são os papéis e responsabilidades e os riscos envolvidos assumindo uma posição, uma responsabilidade num conselho de administração ou num conselho consultivo. Então essa é a segunda dimensão, é a capacitação. E a terceira dimensão importante para que um bom modelo de governança funcione são as formalizações. Então, se eu tenho uma estrutura funcionando, eu tenho as pessoas capacitadas, elas têm que seguir regras. E algumas das regras, como um acordo de sócios, um acordo societário, um acordo de cotistas, seja qual for o nome que você queira dar, precisa estar no papel e assinado entre os sócios, que é um conjunto de regras importantes para que os sócios, de fato, coloquem no papel aquilo que eles desejam, principalmente para os que vêm na próxima geração assumir o negócio, assumir a gestão das suas empresas. Um regimento de conselho, que é uma regra importante, de como um conselho deve funcionar, um código de conduta e ética, são todos documentos relevantes, formalizações relevantes, que dão suporte e dão lastro para
para esse modelo de governança. Então, se essas três dimensões estiverem desequilibradas, é muito provável que o modelo de governança dessa organização ou dessa família empresária não vai funcionar. E como é que a gente discute, como é que a gente debate com as organizações esse tema da governança, né? Normalmente, uma escuta para entender o ciclo de vida dessas empresas familiares, o ciclo de vida dessas organizações e o próprio ciclo de vida da família, que eu sempre digo o seguinte, esses ciclos precisam se encontrar. Às vezes eu tenho organizações muito bem desenvolvidas, mas que a família ainda precisa de um trabalho para entender qual é a responsabilidade dela com relação ao negócio. Então a gente faz uma leitura, um diagnóstico desse ciclo de vida da família empresária e o ciclo de vida da própria organização. Qual é a saúde financeira, econômica, o que essa empresa, que essa organização está vivendo hoje, qual é esse ciclo de vida da empresa. Então fazemos uma leitura, um diagnóstico e a partir daí nós podemos identificar alguns caminhos, né? Ou o caminho pela consultoria, se for um tema de governança específico que mereça um tratamento, um tema pontual e específico que tem que ser resolvido naquele momento para que a empresa possa respirar ou para que a família empresária possa respirar e pensar no futuro, até programas de capacitação e desenvolvimento, né, que a gente encontra na Fundação Dom Cabral, como um PDA, um Programa de Desenvolvimento de Acionistas e Herdeiros, que é a sala de aula, é como preparar a família, os seus herdeiros e a próxima geração para entender o que significa a governança e para que eles adquiram essa responsabilidade. E muitas vezes a própria família, indicando para a própria família empresária, para os líderes, né, e os acionistas e herdeiros, salas de aula no próprio IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem temas muito relevantes e importantes que são complementares para que a família entenda, se capacite e possa apoiar a implantação dessas soluções em governança nas suas organizações. Obrigado.